Oi, tudo bem? Em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, vai contar a passagem em que Jesus anda sobre as águas. Eu vou ler aqui na Bíblia. Diz assim, a partir do versículo 23. Tendo despedido a multidão, ele, Jesus, subiu sozinho ao monte para orar. E ao anoitecer, ele estava ali sozinho, e no lago os discípulos estavam em dificuldades, pois o vento tinha se levantado e eles lutavam contra o mar agitado. Já de madrugada, Jesus veio até eles caminhando em cima da água. Eles gritaram de medo, pois pensaram que fosse um fantasma. Mas Jesus logo os tranquilizou, dizendo: Não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: Senhor, se realmente é o Senhor, diga-me para eu ir caminhando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, disse o Senhor. Assim Pedro saiu do barco e caminhou por cima da água na direção de Jesus. Mas quando ele olhou em volta e sentiu a força do vento, ele ficou cheio de pavor e começou a afundar e gritou: Salve-me, Senhor! E no mesmo instante Jesus estendeu-lhe a mão e o segurou. Ó homem de pequena fé, por que você duvidou? Disse Jesus. E quando eles subiram no barco, o vento parou. Tem duas coisas nesse texto que me chamam muito a atenção. E a principal é que na maioria das vezes que a gente tanto escuta falar, seja um testemunho, uma pregação, sobre esse texto, quanto quando a gente lê e reflete nós mesmos em cima dessa passagem, a gente às vezes foca demais no fato de que Pedro afundou, de que Pedro teve pouca fé. Mas já parou pra pensar que Pedro ele ainda deu os seus primeiros passos de fé? Aqui no versículo 29, quando Jesus diz para Pedro vir, diz assim, que assim Pedro saiu do barco e caminhou por cima da água em direção a Jesus. Então ele ainda viveu um pouco do sobrenatural. O problema entra quando ele começa a focar no exterior, porque no versículo 30 diz: Mas quando ele olhou em volta e sentiu a força do vento, ele ficou cheio de pavor. Começou a afundar e gritou: Salve-me, Senhor! Quando nós decidimos e nós buscamos um relacionamento mais profundo com Jesus, um relacionamento que não se contenta com o raso, mas que quer viver o mais profundo e o mais sobrenatural com Jesus, a gente tem que entender que não tem como a gente ter os nossos olhos fixos em Cristo e ainda assim se preocupar com as condições terrenas. Porque aqui Pedro viveu o sobrenatural. Só que a partir do momento quando ele tirou os olhos fixos de Cristo e olhou para a condição que ele estava, que humanamente falando é impossível, ele sentiu medo. Isso é um sentimento extremamente humano, que muitas vezes a gente cai nessa, de esquecer o Deus poderoso, o Deus a qual servimos, o Deus que pode tudo, absolutamente tudo, o possível e o impossível. E nesses momentos, às vezes, a gente pode acabar caindo em dúvidas e etc. Só que uma coisa que é muito linda nesse texto é porque no versículo 31, quando Pedro começa a afundar, né? No versículo 31 diz que no mesmo instante Jesus estendeu-lhe a mão e o segurou. Mesmo nos nossos ápices de crises de fé, Jesus nunca nos abandona. Só que a questão é o que a gente faz depois disso. A gente vai se contentar em viver com medo, viver sempre em dúvida, porque a gente sempre olha para as nossas condições aqui da Terra que são extremamente limitadas, ou a gente vai usar isso como um testemunho e a gente vai buscar viver cada vez mais intensamente buscando o sobrenatural com Cristo, sair do raso e de fato ir para o profundo, porque essa situação de Pedro depois serviu de testemunho. No versículo 32 diz que e quando eles subiram no barco, o vento parou, né? E os outros ficaram muito admirados e o adoraram, dizendo: realmente o Senhor é o Filho de Deus. E na continuidade da passagem ainda fala que houveram outros milagres e etc. Ou seja, isso sim serviu de testemunho. Então, se eu pudesse resumir o que esse texto tem me ensinado, o que Deus tem falado comigo em cima dessa passagem, seriam os questionamentos de: será que eu tenho dado os meus primeiros passos de fé? Será que eu tenho tido coragem de fato buscar o sobrenatural com Cristo? De não olhar para as circunstâncias daqui, que elas podem tirar o meu foco de Cristo, e tirando o foco de Cristo eu posso acabar afundando. Mas lembrando que independente do que aconteça, Jesus sempre vai estar lá para nos dar a mão e nos ajudar a levantar. Eu acredito que essa passagem seja muito encorajadora e que ela
nos confronta bastante nesse assunto de que nós precisamos confiar de olhos fechados em Cristo, realmente entregar e pedir para que os nossos objetivos, para que a nossa vida de fato esteja alinhada de acordo com a vontade de Deus, pedir para que Jesus nos ajude a realmente manter os nossos olhos fixos nele, somente nele, para que nada possa atrapalhar nossa trajetória junto com ele. E que, por mais que de vez em quando a gente possa dar umas escorregadas, que a gente nunca se esqueça de que Cristo sempre vai estender a mão e vai estar do nosso lado, nos ajudando e nos fortalecendo. Basta nós estarmos abertos e o buscarmos dia após dia, cada vez mais. É isso.